Oi, boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, fora Temer. Acho que é importante deixar isso bem claro. Bom, essa é minha mãe. Ela, aí nessa imagem, tem 15 anos. E ela está fazendo o primeiro filme dela. É um curta-metragem que chama A Princesa do Reino do Vai Não Volta. Nesse ano, ela também conheceu meu pai. E aqui já se passaram 5 anos. Ela tem 2 filhas, se separou e está com um sonho do cinema mais forte do que nunca. Ela começou a trabalhar como assistente de montagem, numa época em que o cinema era um cinema feito de forma muito mais artesanal do que é hoje em dia, um cinema óptico, magnético, mecânico, e ela operava essa máquina gigantesca, que é a moviola, e foi nesse mundo que eu fui crescendo. Esse aí é a Ópera do Malandro. É um filme que ela fez em 1986. Eu tinha 8 anos. E com esse filme, ela apresentou para mim, para minha irmã, pelo menos eu me lembro que pela primeira vez eu entrei num estúdio onde milhares de refletores, um cenário incrível, maravilhoso, a Lapa do início do século, atores, figurino, maquiagem, e eu fiquei maravilhada com aquilo, não queria ir embora. E eu decidi que ali eu ia fazer a minha vida também. Não na Lapa, mas no cinema. Bom, esse cara entrou na nossa vida. É uma tristeza dizer isso, mas, de fato, Fernando Collor de Mello, não por causa do confisco da poupança, mas porque ele, de alguma maneira, ele decidiu que ele ia acabar com a Embrafilme, que era um órgão de fomento ao cinema brasileiro na época. E aí a Maria, minha mãe, ficou um ano inteiro sem trabalhar e começou a jogar nas 11, foi mestre de obra, secretária, chegou a vender comida congelada, e aí, lentamente, ao longo dos anos, depois de 5 anos, teve o que foi chamado da retomada do cinema brasileiro, e ela pôde voltar para o sonho dela. Eu sempre estudei em escola pública ou com bolsa. E foi a maneira como a gente, enfim, como a gente foi tocando. Quando foi em 96, eu tive que decidir o que eu ia fazer para o resto da minha vida. E a mãe virou para mim e falou: "Pô, Alice, cinema! Não, você não me viu penando a vida inteira por causa desse sonho. Vai fazer alguma coisa que te instrumente, que te dê dinheiro e tudo mais." E aí fui fazer comunicação social, que não era exatamente, mas aí eu fui estudar na ECO, na UFRJ, e me bandiei para a imagem de uma vez. No segundo ano de faculdade, eu já estava trabalhando, primeiro como assistente de roteiro, depois como assistente de direção numa produtora. E, nessa época, eu saquei uma coisa que era o seguinte: o cinema ele é feito de coisas. E a função do assistente de direção é transformar uma ideia, uma cena de um roteiro, em coisas. Basicamente é isso. Você tem que fazer listinhas, distribuir aquelas listinhas pelas equipes, garantir que, na hora da filmagem, no set, aquelas ideias que foram colocadas no roteiro vão estar em coisas físicas no set de filmagem. E, bom, aí eu trabalhei pra caramba, como uma louca. Durante 6 anos eu trabalhei muitíssimo. Curta, longa gringo, longa BO, videoclipe, publicidade, fiz muita propaganda de remédio, de ONG, de margarina. E aí chegou um momento que eu já estava naquela situação assim, que eu ganhava dinheiro de verdade, não tinha tempo de gastar aquele dinheiro. E aí eu fui olhando agora as imagens, tentando trazer alguma coisa dessa época para trazer para vocês. Foram umas fotos de equipe assim, carinhosas que eu tenho. Eu me dei conta que eu não tinha nada, assim, sabe? E aí eu trouxe essa imagem que é do meu mochilão. Com 22 anos, eu fui para a Europa
E essa foi realmente a única vez que eu acho que eu gastei um dinheiro certo com aquele dinheiro que eu ganhava. Porque, sabe quando você fica gastando dinheiro para ocupar um vazio? Acho que alguém aqui já viveu isso, né? Acho que ele já viveu isso, ó. Deu aquela balançadinha, assim. E aí, bom, eu estava exatamente nesse desgosto quando me chamaram para fazer um filme, que é um documentário, que chama Juízo. E com esse filme deu a virada, porque pela primeira vez eu pude fazer um filme que eu não lidava com coisas, eu lidava com gente. E essas pessoas que estavam ali estavam me transformando, e eu estava transformando também aquelas pessoas. E eu pude ver depois aquele filme transformando a vida de pessoas que assistiam o filme. Claro que, enfim, essas coisas não vão sozinha. Eu também estava vivendo um momento especial. Eu me apaixonei perdidamente por esse cara. E a gente, enfim, teve a nossa primeira filha, a Aurora. E quando eu... não sei quem aqui é mãe, pai, mas quando nasce um filho, é engraçado, porque todo o amor e toda a dor do mundo parece que pode atravessar você de uma forma muito intensa, né? E era isso que eu estava sentindo, um buraco, assim, uma bitola larga no meio do meu peito. E tudo atravessava com uma intensidade e aquilo, de repente, já não fazia mais sentido para mim. Bom, junto com isso, a gente também foi viver a dinâmica do salário, né? Ele é antropólogo, eu assistente de direção, um dos dois tinha que ter um salário. E aí o gorila virou diplomata e a gente veio parar aqui em Brasília. E chegando aqui em Brasília, eu fui para a UNB, fui fazer um mestrado na FAC, em Imagem e Som. Fiz um projeto muito bonito com um grupo de ciganos do Goiás. E a gente, depois de 2 anos de oficina, fizemos um filme a muitas mãos, mas foi o primeiro filme onde eu pude botar essa essência e essa ética que eu sentia que era importante do documentário em prática, né? Bom, acabando o mestrado, já acabou também o nosso período aqui, a gente foi para Buenos Aires, fiz um clipe lindo, maravilhoso, fiz outro clipe lindo, maravilhoso, e aí chegou a hora da gente sair de Buenos Aires e partir de novo. Eu tinha uma sensação de que tinha faltado algo, de que ainda não tinha conseguido, mas eu falei, não, tudo bem, legal, vai ser bom. A América Latina foi bom, foi legal, vai ser melhor, o próximo vai ser melhor. E aí o próximo destino era o México. Eu falei, uau, México, incrível, vamos. E aí caí do cavalo. Lá no Rio, a minha mãe morreu 3 meses, numa situação completamente surpresa. Ela teve um câncer fulminante com 54 anos. E aí eu fiquei sem norte e fui para o México num luto abissal. Só que o México é muito interessante, porque ele te dá a oportunidade de viver esse tipo de coisa de uma forma positiva. E aí eu fiz uma tatuagem que representa minha mãe, minha irmã e eu, e cantei para subir, e fui retransformar meu sonho, abri uma produtora com 2 amigas no Rio e decidi que o Rio de Janeiro ia ser o meu lugar de fala, independente do lugar onde eu estivesse no mundo, morando. E aí a gente abriu a Gaivota Estúdio, e nosso primeiro projeto é o Mochila, que é Modo de Chegar e Investigar Lugares e Amigos. É uma série documental infanto-juvenil, onde um menino brasileiro viaja pela América Latina. Em cada lugar que ele chega, ele é recebido por uma outra criança que vai ser anfitriã dele. E, no final da estada, esse nosso menino tira da mochila alguma coisa, algum presente que ele preparou para esse anfitrião e recebe alguma lembrança e bota na mochila. E ele vai botando aquela mochila e aquela bagagem cultural cada vez mais forte, mais firme, e esse é o Mochila. Mas o projeto que tem me tirado o sono mesmo é esse aqui, é o América Armada, que é um filme, longa-metragem, que vai ser filmado no México, na Colômbia e no Rio de Janeiro. É um filme sobre os poderes paralelos armados na América Latina, também em parceria, sempre em parceria, também em parceria com Pedro Asbeg, esse meu amigo carioca. E a gente acabou de voltar da viagem de pesquisa. Vamos falar das guerrilhas, das milícias, das autodefesas,
desse poder paralelo que se arma entre o Estado falido e a polícia corrupta, de um lado, e, do outro lado, a criminalidade crua, né, o narcotráfico e tal. Então, no meio, se arma e se pode armar um grupo que fala, calma aí, vamos defender a população, e isso, muitas vezes, pode descambar para mais violência, pode ser um braço a mais do crime organizado, e é esse tipo de coisa que a gente está investigando nesse filme, no América Armada. A gente está indo em novembro agora filmar, isso aí é uma realidade do México, e o que acontece é que eu estou cada vez mais perto do meu sonho, que é o de fazer um filme, fazer um cinema que lide com gente, que, de alguma maneira, essas pessoas me transformem, que eu transforme essas pessoas também, e que, de alguma maneira, possa também transformar a vida das pessoas que assistem a esse filme. Então, é gente e não coisa. E eu estou bem amarradona por isso. Obrigada. Até.